Então, como falamos anteriormente, o lúpus é caracterizado por um distúrbio ali de regulação do sistema imune. Mas se nós tivéssemos que definir em uma frase, qual é a principal característica, a característica central do lúpus? Bem, com certeza é o desenvolvimento de diversos autoanticorpos contra antígenos nucleares, proteínas ali do ácido nucleico, proteínas que estão relacionadas à tradução e à transcrição de genes. E como esse processo ocorre? Bem, o processo inicial geralmente está relacionado à falha de mecanismos apoptóticos. E o que é que isso significa? O nosso corpo ele tem trilhões de células, então diariamente morrem ali milhões delas. No sistema imune saudável, normalmente ele rapidamente engloba, processa, depura e recicla ali os componentes desses restos celulares mortos e reaproveita para reciclar outras estruturas celulares. No lúpus há uma desregulação ou uma falha desses mecanismos apoptóticos. Então essas células mortas, elas passam mais tempo ali circulante, exposta ao sistema imune. O que acontece é que há liberação ali dos seus antígenos do núcleo celular. Normalmente os antígenos, por estarem no núcleo, não são expostos ali ao sistema imune. Então a liberação deles na circulação estimula a maior produção do interferon alfa. O interferon alfa, então, ele tem a função ali de estimular a formação do linfócito T helper, que é o CD4 positivo, e o linfócito T CD8 positivo, que é o citotóxico. Esses linfócitos, eles vão lá, reconhecem ali a célula, o antígeno que está sendo apresentado ali pela célula apresentadora de antígeno, que não é nada mais do que um macrófago que foi lá, englobou o antígeno nuclear, digeriu e processou um pedaço dele ali na superfície, né? Sob a forma de antígeno. Então o linfócito T vai lá, reconhece aquele antígeno. Normalmente no lúpus nós temos uma população de células B e T autorreativas. Então, além deles não reconhecerem muito, porque aquilo está constantemente escondido no núcleo e não foi exposto normalmente ao sistema imune, ele começa a estimular os linfócitos B a se diferenciar em plasmócitos e produzir uma série de autoanticorpos contra aquelas proteínas nucleares, contra proteínas de tradução e transcrição que foram liberados ali no plasma. E aí entra outros distúrbios da imunidade, porque num sistema imune saudável a gente tem um novo passo de proteção. Quando a gente forma uma célula B ou T autorreativa, normalmente essa célula ela sofre apoptose, que é para não atacar nossas próprias estruturas. Mas no lúpus nós temos o aumento ali dos fatores tróficos dessas células B e T autorreativas e nós temos diminuição dos fatores reguladores. Então o que acontece na verdade é que existe proliferação clonal dessas células B e T autorreativas. Então elas se expandem ainda mais, formando vários clones e em seguida fica produzindo ali uma enorme variedade de autoanticorpos que começam a agredir nossas próprias estruturas orgânicas. Outras teorias falam sobre mimetismo antigênico, que não é nada mais do que a teoria de que nós produzimos anticorpos contra estruturas ou antígenos que são exógenos, não pertencem ao corpo, mas compartilham ali de várias sequências moleculares com proteínas próprias do nosso corpo, então elas têm muita aparência. Isso faz com que os anticorpos tenham uma reação cruzada ali. Os mesmos anticorpos que foram feitos para atacar essas proteínas que são similares às nossas acabam se confundindo e atacando órgãos, né? Mas essa teoria é menos válida. As principais evidências são ali a favor de desregulação mesmo da falha apoptótica e desregulação também no controle da proliferação clonal das células B e T. E nós sabemos no lúpus também que a gente não tem só formação de anticorpos contra antígenos nucleares. Nós também temos formação de anticorpo contra citoplasma, né? Como o ANCA, que é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo.
Até 18% dos casos de lúpus, principalmente aqueles casos de nefrite lúpica proliferativa, que tem mais inflamação na biópsia, possui ANCA positivo. Geralmente esses pacientes têm uma inflamação mais grave, evolui com insuficiência renal mais marcante e tendem a ficar com a função renal mais ruim mesmo após o tratamento imunossupressor.